E aqui eu acho que chegou o momento fatídico de nós finalmente falarmos sobre a guerra, sobre a rebelião do Robert, sobre o período em que Robert derrubou a dinastia Targaryen, tomou o trono de Aerys o Louco. Vamos destrinchar cada evento desta guerra agora, para a gente entender direitinho o que aconteceu. E aí lá para frente, sempre que eu for citar a guerra, eu peço para vocês voltarem aqui nesse vídeo, porque vai ficar bem certinho, bem destrinchado, ok? Então vamos lá entender certinho, linha do tempo, tudinho como aconteceu. Tudo começou em 281 depois da conquista, no torneio de Harrenhal. Nobres de todos os 7 reinos estavam lá, nas terras fluviais, para comemorar, para festar, baladinha, uhul! Até os membros da Guarda Real estavam lá, por quê? Porque o Jaime Lannister, nosso querido e amado, ia ser ungido um novo membro. Como a gente já disse no vídeo passado, né? Quando contou a história toda do Jaime e da Cersei. Contudo, no fim desse torneio, o que acontece? Após vencer todas as batalhas ali, o príncipe herdeiro, Rhaegar Targaryen, em vez de dar a coroa da rainha do amor e da beleza para a esposa dele, Elia Martell, ele passa direto pela Elia e dá a coroa para Lyanna Stark. Que babado, bafão, baixaria, confusão, adoro, adoro. O Eddard lembra desse momento como um momento em que todos os sorrisos morreram. Mas você foi um boy bem lixo, né, Rhaegar? Fala sério, você já tinha uma esposa, você era casado, cara. Você foi dar o negócio pra outra menina. Tá bom que você é um Targaryen que adora poligamia, mas você já era casado, cara. Deixa a Lyanna em paz, fala sério. Então, algum tempo mais tarde, Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark simplesmente somem, desaparecem. Quando os Starks perceberam que a Lyanna tinha sumido, eles ficaram desesperados, né? O irmão mais velho dela, Brandon Stark, foi lá, bateu na porta do castelo do rei louco, né? O rei louco que tava matando uma galera queimada. Ele foi lá, gritou na porta do rei: traga Rhaegar Targaryen aqui. Ele vai pagar por ter mexido com a minha irmã, por ter mexido com os Starks. O que o rei fez? Com muito bom senso, mandou prender ele e toda a comitiva dele. Falou pro pai dele, ó, vem aqui que eu preciso conversar com o senhor, que seu filho tá fazendo merda. Ele tá aqui no portão gritando, falando que vai matar meu filho. Você vem aqui explicar por que seu filho tá fazendo isso, que eu quero saber. E chegando lá, Rickard Stark e Brandon Stark foram condenados à morte, sem julgamento. O Lord Rickard Stark ainda exigiu julgamento por combate, e Aerys falou, ok, o meu campeão é o fogo, e matou ele assado na armadura dele. O filho dele estava preso por uma corrente, olhando toda a cena, e tentou alcançar o pai para ajudar e acabou morrendo degolado também. E o Jaime estava ali assistindo toda essa cena, porque ele era um membro da Guarda Real. Até aí tudo bem, horrível, horrível, mas nada demais, nada de diferente. O rei só fez o que ele já estava fazendo, matando uma galera que contrariava ele. Até aí, ok. Acontece que depois disso, o rei, não satisfeito, pediu a cabeça também do atual protetor do norte, que no caso passou a ser o Eddard Stark. E o Eddard era protegido do Jon Arryn lá no vale. Ele, o Robert e o Jon Arryn lá no vale. E o rei pediu para ele, pro Jon, falou, ó, traga aqui o seu subalterno, que ele vai perder a cabecinha dele, assim como o pai e o irmão, para eles largarem de ser otário e achar que pode bater aqui no castelo e falar que vai matar meu filho. E aí que começou a rebelião inteira. O Jon Arryn falou, o quê? Você acha que eu vou entregar o meu filho de criação, sendo que você já matou o irmão dele, o pai? E aí, meu filho, aí a revolta começou, aí o bicho começou a fechar, o pau começou a ficar
feio, entendeu? A partir do momento que Jon Arryn nega entregar o Ned para o rei e acaba se unindo então essas três casas, a casa Arryn, a casa Baratheon e a casa Stark, contra o rei. Então, esses rebeldes contra os lealistas do rei Targaryen. A casa Tully, né, foi a próxima casa a entrar ali a favor dos rebeldes, né, das grandes casas. Porque assim, gente, todas as casas tiveram que escolher seu lado. E no caso, a grande casa que se associou depois dessas três aí foi os Tully, né? Que onde o Hoster Tully casou as duas filhas dele aí com o Jon e com o Eddard pra unir mais força, mais exército, mais uma galera contra o rei. Então assim, gente, este foi o motivo da guerra, o estopim da guerra, o porquê ela começou. Foi toda essa babadeira aí, envolvendo os Starks e os Baratheon, e sequestro, e não é sequestro. A gente sabe que começa a haver uns conflitos, umas insurgências, umas revoltinhas que vai e explode, entendeu? Então o comecinho, o estopim da guerra foi essa treta que teve aí entre o Aerys e essas três casas por conta da Lyanna. Aí começa a guerra. Então, para mim, tiveram 9 eventos importantes nessa guerra, tá? Na guerra do usurpador ou na rebelião do Robert, né? Que é a mesma coisa. Tiveram 9 eventos importantes. 7 batalhas durante aí todo esse período de 2 anos. Um cerco e 2 saques. Então, são 9 eventos que eu vou citar em ordem pra gente saber certinho como foram os eventos da guerra. Lealistas, os Targaryen, os Tyrell e os Martell. E os rebeldes, que eram esses 4 que a gente já falou aí, né? E os neutros, que entraram só no fim da rebelião. Greyjoy e Lannister. Enfim, então ainda lá em 282 depois da conquista, aconteceu a primeira batalha. A Batalha de Solar Estival. Solar Estival é um castelo que fica nas Terras da Tempestade. Foi usado aí pelos Targaryen como palácio, né? Uma residência de verão, tipo assim, um lugar que eles iam para passear. Isso que era Solar Estival. Então, 3 lords lealistas, ou seja, 3 lords do lado dos Targaryens, eles planejavam se unir ali em Solar Estival para marchar para a Ponta Tempestade, né, que era a sede da casa do Robert. Eles queriam lá atacar a casa Baratheon, mas o Robert ficou sabendo antes do plano. Ele foi antes, né, enfrentou cada exército desses 3 lords separadamente. Essa que foi a jogada dele. Então a Batalha de Solar Estival consistiu, na verdade, em 3 combates realizados no mesmo dia, onde o Robert bateu 3 forças lealistas que avançaram contra ele. O Lord Fel morreu na batalha e as forças do Robert capturaram o filho dele, que era o Machado de Prata, e os outros 2 lords, o Lord Grandison e o Catherine, foram, os 2 eram comandantes ali lealistas, passaram para o lado do Robert depois da batalha. Assim como o filho do Lord Fel que morreu, Machado de Prata. Então, depois aí dessa batalha de Solar Estival, além do Robert ter tido essa jogada genial de conseguir separar para atacar um de cada vez e ainda ganhando o respeito desses lords, virando eles a seu favor, foi um início de guerra muito bom para o Robert. Aí o rei não curtiu muito essa derrota, né? Ele achou que ele era o cara e ele teve uma perda em campo aberto, né? O Robert conseguiu ganhar dele em Solar Estival. Ele falou, acho que a culpa é do meu conselheiro. Olha o que esse rei fez. Ele pegou o mão dele, que era o Lord Owen Merryweather, e tirou todas as terras e títulos do cara e mandou ele pro exílio. Mandou ele embora. Aí ele falou, bom, agora eu preciso de uma nova mão do rei, né? Ele pegou um amigo lá do filho dele, um amigo do príncipe Rhaegar, o Jon Connington, e aí o Jon passou a ser a mão do rei Aerys. Aí no mesmo ano, em 282 depois da conquista, teve outra batalha, a Batalha de Valfreixo. Essa batalha aconteceu na Campina.
E o que é Valfreixo? Valfreixo é um castelo, é uma cidade, sede da casa Ashford. E nessa batalha de Valfreixo foi a única derrota do Robert. Ele apanhou feio nessa batalha de Valfreixo. Os lealistas conseguiram ganhar dele. O que aconteceu? O Robert ganhou lá em Solar Estival, né? E aí ele falou, bom, vou continuar com o meu exército atacando, e deixou o Stannis cuidando lá de Ponta Tempestade. E aí ele acabou sendo interceptado aí na Campina, que foi a Batalha de Valfreixo, né? Foi liderada por Randyll Tarly, que detonou com o Robert, acabou com o exército dele, né? Aí os rebeldes acabaram sendo derrotados. O Robert, uma boa parte dos homens dele fugiram, né? Foram para o norte para tentar se reagrupar no norte ali com o exército do norte, né, dos Starks. E aí o Mace Tyrell, que tinha ganhado aí a batalha de Valfreixo, foi lá pra Ponta Tempestade. Ele falou, bom, agora todo mundo debandou, Ponta Tempestade tá só com o Stannis lá, vou pra lá. E foi pra lá fazer o cerco à Ponta Tempestade. A partir dessa batalha de Valfreixo que iniciou o cerco à Ponta Tempestade. Aí depois veio a Batalha dos Sinos. A Batalha dos Sinos foi nas terras fluviais. Depois que perdeu em Valfreixo, então, o Robert ferido, ele fugiu e se escondeu num septo de pedra que fica aí nas terras fluviais. Era uma cidade murada. Septo de Pedra é o nome de uma cidade. E aí as forças do rei, né, os leais ao rei, que estavam caçando Robert para tentar impedir que ele se unisse com o exército lá no norte, que estava todo mundo se unindo lá no norte, eles pegaram e foram aí para esse septo de pedra para capturar o Robert, para matar o Robert. Então o Jon Connington, né, para mostrar aí que era uma mão eficiente, ele entra nessa cidade e vai evadindo de casa em casa procurando Robert. E aí os exércitos, tanto do Eddard quanto do Hoster Tully, marcham aí mais rápido que puderam e chegam na cidade. Aí começa um embate entre o exército do Eddard e dos Tully contra o Connington. E os septão da cidade começam a tocar o sino, daí quando começa essa pancadaria, por isso que veio o nome aí da Batalha dos Sinos, para ordenar que as pessoas saíssem da rua, fechassem as casas, se protegessem. E a galera se protegendo, saiam das ruas, se escondam, é guerra, é pau, é pancadaria. E o sino tocando e galera correndo. Eu tô falando que sino é morte, sino é morte. E aí o Robert Baratheon sai do esconderijo liderando um contra-ataque e consegue afugentar então Jon Connington de volta para Porto Real. Mais uma vitória aí na conquista de Robert Baratheon. Após isso acontecer, que o Jon Connington chegou com um rabinho no meio das pernas lá em Porto Real, o rei começou a perceber que o Robert não era um mero fora da lei, um mero rebelde, e sim a maior ameaça que a casa Targaryen já encontrou desde Daemon Blackfyre. Claro, a culpa da derrota foi do Connington, despojou de título, despojou de terra, exilou o cara, e aí ele fez a conspiração com os piromantes, fez os piromantes espalharem fogo vivo por toda Porto Real, que aí o novo mão dele, né, se tornou um desses alquimista piromante maluco aí. Foi o novo mão do rei que ele encontrou, e eles fizeram esse plano, essa conspiração de colocar fogo vivo embaixo da cidade inteira. E em 283 depois da conquista, finalmente veio a Batalha do Tridente, batalha que aconteceu, claro, ali nas terras fluviais, né, no ramo vermelho do Tridente. Pela primeira vez nas terras fluviais, todos os rebeldes conseguiram se reunir e estavam marchando para Porto Real.
e eles descobriram que entre eles e Porto Real também existia um exército enorme de lealistas que marchavam contra eles. Então eles entenderam que a Batalha do Tridente, seria a batalha decisiva da guerra. Quem vencesse esse embate seria o campeão da guerra. Essa foi a batalha mais violenta da guerra e selou o destino de Westeros. Rhaegar Targaryen e Robert Baratheon lutaram como dois gigantes durante a Batalha do Tridente. Se enfrentaram em um combate corpo a corpo e terminou com Robert matando o príncipe com um golpe poderoso com seu martelo de guerra, despedaçando o peitoral da armadura do príncipe herdeiro de Westeros. Após a queda de Rhaegar, o exército Targaryen debandou, dando vitória aos rebeldes. Ferido, Robert entregou a Eddard o comando do seu exército, para que ele seguisse com a guerra. Agora, os Frey se declararam aliados aos rebeldes. Após a sua vitória no Tridente, Robert demonstrou pela primeira vez o interesse em reivindicar o trono, usando os antepassados Targaryen dele para dar legitimidade, à reivindicação, porque a avó do Robert era filha do rei Aegon V. Então, assim, ele tinha a melhor pretensão da coroa dentre todos os líderes rebeldes. O pai do Robert, Steffon Baratheon, era primo de primeiro grau do Rei Louco. Eles eram primo. Ou seja, eles tinham a mesma avó, eles eram a mesma família. Tá, mas ainda não acabou a guerra, né? Ainda teve muita coisa que rolou depois dessa batalha decisiva aí. Foi sim uma batalha decisiva, mas depois tiveram outras ainda. Por exemplo, teve a Batalha do Vago, que foi na Campina. A Batalha do Vago foi uma batalha naval ridícula ali dos Greyjoy, nas Ilhas dos Escudos. Ilhas do Escudo é 4 ilhas localizadas ali na Campina. Elas são a parte insular da Campina. Estão na foz do rio Vago. Por isso, o nome da Batalha do Vago, porque foi aí na foz desse rio. E essas ilhas servem para proteger a Campina justamente dos Homens de Ferro, das Ilhas dos Homens de Ferro. Então, Cailan Greyjoy, que era o senhor das Ilhas de Ferro na época, tinha declarado neutralidade no começo da guerra, mas quando as notícias chegaram a Pike de que o príncipe Rhaegar estava morto, Cailan Greyjoy foi convencido pelos seus filhos Baelon, Euron e Victarion a se unirem com os rebeldes ou perderiam a chance de ter a sua parte nos espólios. E aí eles pegaram uma frota de 50 navios e foram lá e atacaram a Campina. Então nessa batalha aí, nesse rio, com essa frota dos Greyjoy, eles conseguiram uma vitória irrisória sobre a frota da Campina. Nessa luta o Lorde inclusive acabou sendo morto, e aí que o Baelon vira o Senhor das Ilhas de Ferro, e aí ele lidera os homens que sobraram, de volta para a Ilha de Ferro, conquistando muito pouco. Aí já vimos a covardia dos Frey, já vimos a covardia dos Greyjoy, agora vem a covardia dos Lannisters, que é o próximo evento da guerra, o saque a Porto Real, que aconteceu, lógico, nas Terras da Coroa. Com os rebeldes, eles estavam se reagrupando ali, depois da Batalha do Tridente. Eles estavam esperando, o próximo passo deles, que era atacar Porto Real. E o Tywin Lannister estava neutro também desde o começo da guerra. Ele, eu não tiro a razão, ele estava neutro porque ele já tinha sido mão do rei Aerys e aí eles tinham um conflito pessoal muito grande. Ele estava meio que cagando pro Aerys mesmo. Só que a sacanagem é que ele se declarou neutro a guerra inteira. Quando viu que o Rhaegar morreu, foi lá com o exército dele no portão de Porto Real e falou: abre aí, vim ajudar vocês. Ajudar porcaria nenhuma. Entrou saqueando a cidade, matando todo mundo. E o que aconteceu ali, no pequeno conselho, enquanto eles decidiam se Tywin entrava ou não em Porto Real? O Jaime, o próprio filho do Tywin, e o Varys estava falando: não abre, não deixa ele entrar. E o mestre Pycelle, o grande mestre Pycelle, falou: não, pode confiar no Lannister,
Claro que o Tywin imagina, ele te ajudou sempre, um cara tão honrado, tão digno. Aí o Aerys desesperado ali, né? Porque, porra, tá perdendo uma guerra, ele vai morrer, a família dele inteira vai morrer. Ele manda abrir os portões. Aí o Rei Louco viu que tava tudo perdido. Na hora que ele abriu o portão e o Tywin entrou saqueando tudo, ele ordenou o Jaime ir lá e matar o pai dele. Falou, vai lá e mata teu pai. Oi? Oi? Falei pra você não abrir o portão, você tá mandando ele lá matar ele agora? Hello? Então ele chama, né, como último ato de loucura dele, ele chama a última mão do rei dele, o piromante Rossart, para pôr em prática o plano deles de explodir Porto Real no fogo vivo, e começou a gritar, queimem todos, queimem todos, queimem todos. O Jaime correu lá e matou o piromante, matou a mão do rei antes que ele concluísse, né, esse ato de explodir todo mundo. E assim, como o rei não parava de gritar queimem todos, queimem todos, queimem todos, o Jaime achou mais fácil matar o rei para ele calar a boca do que matar todo mundo que estava ouvindo e obedecendo a ordem do rei. E aí ele falou, quer saber? Vou ter que matar esse carinha aqui. E meteu a espadada no rei, se tornando regicida. Um absurdo. Ele fez um juramento, ele vive para proteger o rei, a função da vida dele é proteger o rei. Ele tem que dar a vida dele para que o rei não morra, mesmo que ele estivesse na fogueira, ele tem que proteger o rei. E ele quebra esse juramento e mata o rei. Ele não era só um súdito, ele não era só um vassalo, ele era um guarda real, um dos 7 mantos brancos. E ele se tornou regicida, se tornando daquele leão Lannister admirável que ele era na juventude, o mais novo cavaleiro ungido, o mais novo membro da guarda real, a se tornar Jaime Lannister, o regicida, o podre, o traidor, o vira-casaca, o nada. Então Tywin invade a Fortaleza Vermelha e ordena que os seus cavaleiros ali, né, o Gregor Clegane, o Montanha, quanto Armory Lord, que matassem os herdeiros, matasse o resto todo da família real. O rei já estava morto pelo Jaime, né? Na justificativa de que se fizesse isso, né, estaria provando para o Robert que foi a casa Lannister que exterminou os Targaryen para sempre. Então Gregor vai lá, mata o príncipe herdeiro, um bebezinho na frente da mãe dele, na frente da Elia Martell, mata ele. Mata ela logo em seguida, mas primeiro estupra ela, mata ela estuprando ela. E Armory Lord foi lá e puxou a princesa Rhaenys pequenininha debaixo da cama do pai Rhaegar e matou a menininha esfaqueada. Uma chacina horrível, horrível, mas necessária. Fala pra mim aí uma vez que a coroa trocou linhagem de sucessão, tô falando da história real mesmo, do mundo, onde todos os herdeiros não foram mortos e perseguidos. É assim que acontece, gente. Mudou a coroa para outra linhagem real, quem era dessa linhagem real aqui vão ser todos mortos, porque as pessoas que são tradicionais vão sempre querer eles no trono, então eles precisam ser mortos, senão as pessoas não aceitam a nova linhagem real. É assim que é a vida. É assim que é a vida, e aqui não é diferente. Então, sim, as crianças tinham que ser todas mortas, todos os herdeiros Targaryen tinham que ser mortos, senão o Baratheon não ia ser digno de linha de sucessão, tanto que não conseguiu. Alguns meses antes do saque de Porto Real, o Aerys, já prevendo essa guerra, né, já estava no meio da confusão ali da guerra, ele manda a rainha Rhaella grávida e o filho Viserys para a Pedra do Dragão, para justamente impedir que eles fossem mortos. Então, pouco depois dessa chacina horrorosa aí, né, o Eddard chega ali em Porto Real e vê aquela coisa horrorosa,
o rei morto, o Jaime sentado no trono de ferro com cara de escárnio, as crianças todas, os cadáveres enrolados nos estandartes dos Lannisters. Ele achou aquilo um absurdo. E a revolta do Ned com os Lannister vem daí. Os bondão que entraram na guerra só no final e conseguiram saquear Porto Real só porque foram mentirosos e covardes e ainda mataram a família real de uma maneira que o Ned não concorda e ainda teve a questão do regicídio. Então foi tudo podre, tudo podre. A parte dos Lannisters na guerra foi tudo podre. O Ned detesta eles por isso. E aí o que acontece? O Robert, que é um cara super podre, sempre foi, ele vê aquela cena dos Lannister como, ok, maneiro, eles estão demonstrando lealdade a mim, vou até casar com a Cersei, né, que o Jon Arryn arrumou a Elisa ali pra casar, né. E achou aquilo máximo, e o Ned ficou indignado dele aceitar aquilo, começou a ter um atrito com o próprio Robert ali, falou, não, eu não lutei tudo isso pra isso, não tá certo. E aí ele se revolta, sai de Porto Real, deixa o Robert e os Lannister lá e vai terminar a guerra, né? Vai pro sul terminar a guerra, porque o Robert já tá de boa ali na coroa, mas ele ainda tem que libertar o irmão do Robert, o Stannis, que tá num cerco. Ele tem que ir atrás da irmã dele, da Lyanna, que tá lá na Torre da Alergia, cercada de guarda da coroa real. O Robert já tá tudo de boa, né? O Ned que se lasque. Outro evento importante, né, então, da guerra é o cerco à Ponta Tempestade, né, que aconteceu de 282 a 281. O Eddard vinha marchando pro sul, regaçou ali com o exército do Randyll Tarly, que tava ali, tinha um Redwyne ali também, e mandou todo mundo pras cucuia. Daí acabou com o cerco de Ponta Tempestade, né, salvou o Stannis. Então acabou a guerra, né, acabou o cerco ali a Ponta Tempestade. Vai todo mundo, os exércitos para casa, comemorar, tudo lindo. E o Ned pega uns companheiros dele, segue pra Torre da Alegria para ajudar a irmã dele, né? Pegar a irmã dele de volta do tal do sequestro. E o Stannis, que se livra ali do cerco de Ponta Tempestade, vai para a Pedra do Dragão para terminar de exterminar os Targaryen que tinham fugido para lá, né? A Rhaella grávida e o Viserys. Aí aconteceu toda a tragédia do nascimento da Dany, a tempestade, a morte da mãe dela, a destruição do restante da frota Targaryen. E aí, quando o Stannis está chegando lá para pegar eles e matar eles, o Sir William Darry consegue dar uma engambelada lá nele e foge com as crianças para Bravos, vai para o outro continente, foge com essas crianças. Ainda bem que esse homem fez isso. E o Stannis dá com os burros na água, e aí é mais um motivo para rixa entre ele e o Robert, né? O Robert culpa ele dele não ter conseguido chegar a tempo ali e matar o dos herdeiros. E aí com isso o Robert fica puto, né? Fala pro Stannis, pois então você que fique aí na Pedra do Dragão, vai ser meu vassalo aqui nas Terras da Coroa, e Ponta Tempestade vai ficar com o Renly. E aí começa a treta, a grande treta entre os irmãos, né? E finalmente chega, né, a Batalha da Torre da Alegria, ou também ficou conhecida como o fim da Guarda Real de Aerys, que foi quando o Ned estava descendo ali, né, desceu com mais 6 companheiros dele para ir até a Torre da Alegria resgatar a Lyanna, e tinham ainda 3 cavaleiros da Guarda Real ali protegendo a Torre da Alegria. Foi uma batalha muito intensa. O Rhaegar Targaryen tinha mantido a Lyanna Stark presa, né, e totalmente isolada da guerra ali. Então foi um super combate, né? Os 7 ali do lado do Ned lutaram contra os 3 da Guarda Real. Foi assim, foi todo mundo morrendo, todo mundo morrendo. No final só tava o Ned, o Howland Reed e o Sir Arthur Dayne, que era o maior cavaleiro. O Howland Reed ataca ele pelas costas, numa cena bem parecida com quando o Jaime e o Ned lutam ali, né, que vem um soldado e manda uma lança nas pernas, foi bem parecido. E aí ele acaba matando o maior cavaleiro de todo o reino.
e sobe lá na Torre da Alegria para resgatar a irmã dele, né? Depois ele pega a Alvorada, que é a espada de Sir Arthur Dayne, vai até Tombastella, né? Que é o local da fortaleza da sede da família dele, entrega a espada para a irmã dele, para a Shara Dayne, que depois se suicida depois desse acontecimento. E o The End, a cereja do bolo do fim da guerra, é um tio Ned voltando para Winterfell com um bastardo nos colos. E agora? Esse bastardo é da Lyanna, é da Ashara, é de alguma mulher que ele conheceu aí durante a guerra. E aí fica isso aí, né, na cabecinha da tia Catelyn. Vai fazer o quê? Por isso que ela não gosta do Jon, entendeu? Então, gente, resumindo, não. Falando detalhadamente, esta foi a guerra, esta foi a rebelião do Robert. O fim da guerra foi esse, foi o fim da dinastia Targaryen, a ascensão dos Baratheon ao trono, o exílio de 2 herdeiros do trono em outro continente. Ele nomeia então seu pai de criação, Jon Arryn, como mão do rei, se casa com Cersei Lannister, né, já que a Lyanna, a prometida dele, estava morta, então por dinheiro e por apoio político, por exército, ele se casa com a Cersei. O Jon Arryn, o primeiro papel dele, aí, um dos mais importantes dele como mão, já foi aí tentar conter Dorne, fazer uma paz com Dorne, já que eles estavam revoltadíssimos com o que tinha acontecido com Elia, com todas as crianças, com tudo, né? A revolta do Oberyn e do Doran são completamente plausíveis, né? Então, o Jon trabalhou nisso aí, ele devolveu o cadáver, né, para eles conseguirem fazer o enterro lá. Tentou, né, o que pôde ali para não destacar mais ainda a Dorne de Westeros. Aí o Ned assume lá o papel de protetor do norte, casa com a Catelyn Stark, que estava prometida para o irmão mais velho. A Lysa casa com o Jon. Então, gente, já que eu falei certinho, falei bonitinho dessa guerra, toda vez aqui pra frente, quando eu for falar da rebelião do Robert, eu vou lembrar desse vídeo e vou falar para voltar aqui para ver como foi certinho a cena, porque eu não quero ficar repetindo tudo de novo.